E o que a dança significa para você na sua vida, então? Tudo, significa tudo na vida, tudo. Se eu tô mal, eu vou dançar. Se eu tô bem, eu vou dançar. Se eu preciso de alguém que me acolha, que me ouça, eu vou dançar também. Que ou a Thaís ou a Elô, até as meninas da dança ali me ajudam, me, me acolhem, a gente conversa ou a gente dança. É uma terapia, assim, sem ter uma terapeuta, mas é uma terapia. Comecei a dançar com 3 anos de idade, faz muito tempo. Faz quase 16 anos que eu tô dançando no ramo ainda e eu continuo dançando até hoje, não parei nunca. Então, eu acredito que eu tenha dançado já desde a barriga da minha mãe. Mesmo que seja meio clichê assim de falar, mas eu sempre gostei da dança, da arte. Eu sempre participei de rodas da minha avó, quando nós em terceira idade eu ia lá e dançava junto. Eu gostava muito de dançar. Eu acho que eu danço desde que eu me conheço por gente, assim. E eu cresci com essa referência de que eu comecei a dançar com 3 anos por recomendação médica, porque minha família tem pé chato. E então minha mãe, preocupada, levou no médico. Ele falou assim, não, coloca essa menina a fazer balé, que isso vai ajudar, vai resolver. Então eu cresci com essa referência de que eu comecei aos 3 anos por uma recomendação médica. E eu lembro de dançar desde muito pequena. E eu fui me inserindo em grupos de escola, de contraturno, depois coletivos informais, assim, que faziam apresentações em outros lugares. E eu acho que houve um ponto, assim, em que eu comecei a ser boa no que eu estava fazendo, ou pelo menos tinha um diferencial que as pessoas olhavam e diziam, nossa, que lindo você dançando, porque em algum momento eu comecei a ser referenciada como a bailarina. Então eu não lembro exatamente em que momento isso aconteceu, mas de um momento para o outro eu comecei a ser conhecida como a bailarina. E pasmem, eu comecei a dançar porque eu achei o máximo, Barbie e as 2 bailarinas. E daí eu pensei, eu quero muito fazer isso. E daí eu infernizei a vida da minha mãe, e daí eu comecei a dançar e nunca mais parei. A minha primeira apresentação foi com 4 anos. Foi 1 ano depois que eu comecei. Aí, eu lembro que quando eu entrei no palco, eu respirei e passou. Continua sendo assim, tu tá nervosa, 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 tu entra no palco, sai, assim. Todo o nervosismo, toda a ansiedade, toda a pressão que tinha em cima de ti, nas tuas costas, sai, some. Eu acho que tem um momento da adolescência, da pré-adolescência, onde as pessoas param de dançar, param de ter seu contato com a arte para estudar, né? Então, antes era um hobby, era algo mais da criança. Tem muita gente que para nesse período da adolescência para focar nos estudos. E as pessoas foram parando no meu entorno e eu fui seguindo. E eu fui seguindo. Meus pais preocupadíssimos porque eu fui seguindo. Mas aquilo fazia muito sentido e segue fazendo muito sentido. Houve momentos em que eu pensei em parar e que eu realmente fui me afastando, mas nunca consegui parar de fato. Eu tinha essa perspectiva de continuar, de ser uma bailarina, de me profissionalizar, de dançar em companhias, de poder me apresentar em muitos lugares. Acho que eu não me imaginava tanto na produção, que foi o caminho que eu acabei seguindo também, mas eu conseguia visualizar esse cenário de uma bailarina profissional que iria dançar em muitos palcos no mundo inteiro. Eu acho que eu nunca me vi como bailarina. Eu sempre me vi dando aula. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ensinar. Eu quero que os meus alunos se sintam à vontade dançando, mas também não quero que eles sejam forçados a se tornar bailarinos ou algo assim, não. No futuro, né, como carreira. Eu acho que eles têm que ter a dança como para desenvolver a vida deles, né? Desenvolver eles socialmente, né? E serem melhores pessoas, sabe? Poder confiar no grupo. Eu tenho muitas crianças que se tornaram amigas, né? Fizeram muitas amizades dentro do estúdio. Então, eu acho que é isso, assim, eu gosto de ser professora, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar junto, dar a mão e poder auxiliar eles no que eles precisam. Eu não abandono. Eu posso ir fazer outra coisa, estudar outra coisa, mas a dança vai ser sempre presente na minha vida, não me vejo sem. É uma parte da minha vida muito grande que eu não quero abandonar e eu não quero deixar. Então, é meu, é uma coisinha minha. Não vejo a minha vida longe disso. Se eu pudesse, eu dançaria profissionalmente como bailarina o resto da minha vida, mas como
é um pouco complicado no Brasil, não tem tanto retorno financeiro como a gente gostaria que tivesse. Então, deixa a gente um pouco decepcionada, mas vou continuar com a dança na minha vida, independente. Isso era o terror da minha família, né? Tipo, como é que essa menina vai se manter no Brasil, no interior, com dança, assim. Mas aos poucos os caminhos foram se desenhando. Então, eu sempre estive muito presente, assim, mesmo em momentos em que eu cogitei ter outras profissões, a dança, ela era um caminho viável. Na minha cabeça sempre foi um caminho viável e sempre foi uma opção, nunca deixou de ser uma opção. E comecei a dançar na escola. Então era uma prof que ela era responsável e a gente ia dançando, né, nas turmas, a gente apresentava em mostra de dança. E aí surgiu uma oportunidade para mim acompanhar a filha dela, que estava sobrecarregada, tinha muita coisa para fazer. E eu gostava muito de dançar, gostava muito de coreografar, eu coreografava a minha turma. E quando eu fui convidada, foi uma experiência de um ano, eu tinha 13 anos na época, hoje eu tenho 31, então faz um tempo. E aí eu comecei a dançar, né? Comecei a coreografar e eu fui convidada para assumir algumas escolas que ela dava aula. Naquela época eu ia para Itaquaquecetuba dar aula, dava aula no Odila, na Nossa Senhora de Fátima, no Auxiliadora também naquela época. E depois eu fui indo para outros lugares, outras escolas. Aí com 21, eu fui convidada da minha antiga chefe a dar aula para ela lá no Espaço da Dança, que era da dona Neuci, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Fiquei 4 anos com ela e depois eu abri o estúdio com a Elo, uma amiga minha, né? E que faz agora 1 ano já que eu assumi o estúdio por completo. Minha mãe, eles sempre foram os primeiros a chegar e estar na plateia, aqueles que levantavam, batiam palma. E agora que eu vou dançar em Florianópolis, agora no final do mês, eles não chegaram nem a falar assim, não, é muito caro, não vamos. Eles só falaram, vamos ir nisso aí. Se tu passou nas audições, a gente vai te levar. Eles sempre me apoiaram, sempre estavam junto, nunca faltaram uma apresentação. Quando eu trabalhava com a dona Neuci, o Paulo, que é um amigo meu, né? Ele é bailarino, ele trabalha agora em Joinville. Já foi convidado para ir para fora, eu tenho o maior orgulho dele, eu amo ele, tenho muito orgulho dele. Ele quis seguir carreira, ele é um ótimo bailarino, ele é professor também, coreógrafo. E ele vinha pra cá, a gente se tornou amigo e a gente conversava. Vamos abrir um estúdio junto? Vamos abrir um estúdio junto? Vamos. Quanto vem? Quanto volta? Mas aí ele tá lá, consolidou a carreira dele lá. E acabou que a Prof. Elo voltou de Curitiba. E aí a gente conversou eu e ela. E daí ela se tornou minha parceira pra gente poder abrir. Eu convidei ela pra dar aula pro adulto no outro estúdio ainda. Daí quando a gente quando a gente abriu o estúdio, aí ela já era minha sócia. Eu acho que quando a gente fala de incentivo, a gente pode considerar esse incentivo de diferentes lugares, né? Porque uma coisa é o imaginário das pessoas com relação à dança. No geral, todo mundo gosta de dança. Se não gosta de dançar, gosta de assistir os outros dançar. Se não gosta de todos os estilos, gosta de um estilo ou de outro. Se não gosta de assistir uma apresentação de um grupo da sociedade, gosta de ver uma apresentação na televisão de um clipe musical, por exemplo. Então, acho que uma coisa é o incentivo que a gente tem e que a gente vê muito presente, principalmente para as meninas ainda, né, quando são crianças a dançarem. Ainda temos presente, principalmente no interior, esse preconceito com relação aos meninos dançarem, estimular os meninos a dançarem, principalmente técnicas de dança que fogem daquelas danças tradicionais e populares, né, que a gente consegue ver que no interior é muito forte pela colonização dos territórios mesmo, assim. E outra coisa é o incentivo público para que isso aconteça, porque a gente tem uma previsão de que a dança como linguagem ela esteja linkada à educação, na escola, ela faz parte da formação, principalmente das crianças, dos estudantes. Então ela está presente nesses espaços em menor ou maior escala. Mas por diversos motivos isso não está chegando na ponta. Né? Então a gente vê, às vezes, existe uma política pública de dança, existe uma política pública setorial, existe um incentivo para que hajam mais cursos de dança, tanto licenciatura quanto bacharelado nas universidades, para qualificar professores. Qualificando professores, você estimula mais as pessoas nas escolas e enfim, nos interiores, longe, né, dos grandes centros, para estarem se expressando nessa linguagem, mas ainda é muito
ainda é muito sutil, né? Ainda é muito pequeno, é um movimento que ele ainda não tomou essa proporção que eu, como profissional da dança, gostaria que tivesse, assim. Então, se a gente pensar na realidade de Frederico Westphalen, por exemplo, nós não temos uma companhia municipal de dança. Alguém que queira viver de dança aqui em Frederico vai ter que ou produzir suas próprias obras, ou então ser professor, né? Ou ser coreógrafo, mas a gente não tem assim essa estrutura que geralmente a gente vê em centros maiores, né? Acho que falta muitas políticas públicas, né, de incentivo, de algo diferente para trazer mais cultura e acesso para todo mundo, mas não um acesso assim que tipo, você precisa, então você vai ganhar, você também. Mas não, que todo mundo possa, da mesma forma, dependendo do que tu tem de dinheiro ou não, que seja um nivelado. Quando o povo tem cultura, ele acaba não precisando ter uma arma na mão, acaba não precisando ser mal educado, grosso. Eu acho que as pessoas acabam conversando mais, tendo mais diálogo e não levando tudo pro lado ruim, né? Para a parte negativa do não escutar, sentir só a sua própria opinião sendo a principal e das demais, né? Se por acaso está acontecendo alguma merda no país e a gente precisa externalizar isso de alguma forma, eu acho que a dança ajuda nisso e faz com que a gente consiga se expressar de uma forma artística e inteligente, sem com que a gente perca a essência da arte, porque a arte é exatamente isso. A arte expressa o que a realidade não consegue mostrar ou o que a realidade mostra e a gente tenta dar uma mascarada para que fique bonito aos olhos, seja bela aos olhos. E eu vejo que a dança é de suma importância para todo mundo, assim. A gente vê que a dança não é só entretenimento. A dança foi muito utilizada como resistência, como método de terapias, como protestos em N países, em N cidades por N motivos. Então eu acho que a dança vai muito além do que apenas arte e apenas um grupo específico de artistas. A dança engloba todo mundo, é uma arte universal e que junta todas as outras artes juntas e misturadas. A dança, se ela é uma linguagem, para mim ela é a linguagem artística que eu mais me identifico para eu poder me expressar no mundo. Então começa por aí. A dança para mim ela é a forma como eu melhor me expresso. E aí entender que se hoje ela não está como o ponto principal assim da minha atividade profissional, porque eu acabei optando pela produção, ela está sempre pelas beiras assim. Então a dança ela é essa possibilidade de eu ainda adentrar na poesia da coisa, na criação artística, em propor outras possibilidades assim de estar me relacionando com o mundo, porque a produção ela viabiliza para que outros artistas possam fazer isso. E quando eu não estou como artista, eu estou na parte muito prática e organizacional. E a dança, ela me permite, às vezes, adentrar de novo nesse universo que é da imaginação, que é da criatividade, que é da poesia, que é você fazer com que uma coisa se transforme em outra coisa, assim, no palco, ou numa cena, numa performance. Então a dança, para mim, ela é, não vou dizer esse ponto de fuga, mas acho que é esse ponto de encontro quando eu sinto que a vida tá muito pautada em planilhas, quando ela está muito pautada num caminho de organização mental, assim, que a gente foge um pouquinho dessa coisa, né? Porque a dança é esse corpo presente o tempo inteiro, assim. Então eu acho que ela é esse ponto de encontro com relação ao que eu tenho no restante da vida hoje, né? Eu acho que o principal é o amor. Fica quem quer. Porque quando as crianças entram lá no baby class, que é a partir dos 2, 3 aninhos, é a mãe que tem o sonho. Mas as crianças a partir dos 7, elas ficam porque elas gostam, porque elas querem, porque elas amam aquilo. O estúdio vai fazer em fevereiro 4 anos, mas antes disso eu fiz mais 5 com a dona Neuci, então faz 9, e antes disso eu dava aula em escolas. Tipo, a Bélia era uma aluna minha da escola. Depois veio pro estúdio comigo, acompanhei ela desde pequenininha até agora, então eu peguei ela com 9 aninhos dentro do balé. Eu tenho alunas, a Kayla, que é a minha monitora, a Joana também, que é a minha monitora, que eu também peguei elas pequenininhas e hoje elas estão uma com 13, outra com 15 e elas são minhas monitoras dentro do estúdio.
Então, eu acho que a evolução delas maior é o amor pela dança, é o amor pela arte, é elas pesquisarem alguma coisa, mandarem, olha, prof, achei isso, ai, a gente podia fazer igual, olha que legal essa dança. Então, eu acho que é o amor pela dança, eu acho que essa é a evolução principal, não o físico, o motor, porque isso e muitas vezes é genético, né? Nem todo mundo vai alcançar o pernão lá em cima 180, né? Mas é o saber não desistir. Elas vão aprender com o tempo, elas vão estar lá, a colega vai ter erguendo a perna, mas elas sabem que o limite delas, o máximo que elas conseguem, é um 45 e tá tudo certo. Eu acho que é o incentivar nas nossas mostras de dança, quando a gente promove as mostras de dança, elas assistem as colegas no espetáculo, não dá tempo porque é corrido, mas elas sentam na cadeira, elas berram, elas gritam, elas batem palma, porque elas estão lá justamente para incentivar também a amiga, né? Independente de estar na turma delas ou não, é algo que faz também movimentar, né? Elas estarem nesse tempo todo. E eu lembro que quando fechou assim as cortinas e a Thaís começou a agradecer, eu me agarrei em uma das minhas colegas lá e comecei a chorar, tipo, eu não quero sair daqui. E eu não queria ir embora, eu queria ficar. E aí eu lembro que a Thaís me chamou, falou pra mim que eu vou ser sempre bem-vinda aqui e que a família em cena não é só um grupo de dança, é realmente uma família. E eu vejo que é uma família porque o elenco, o meu grupo, a gente não se desgruda, é ensaio a semana inteira, chega no final de semana, a gente sai em algum lugar. Então, eu sei que esse foi o momento que mais me marcou, assim, porque eu vi que realmente o Encena vai me fazer muito falta fora daqui e que o meu grupinho, que não é só o meu grupinho de bailarinas, é a minha família, vou sentir muita falta delas também. Então, esse foi o momento que mais me marcou, assim, de ter que se despedir delas, todas elas. Foi tua última apresentação pelo Encena? Minha última apresentação pelo Encena. Com pessoas do Encena, sim. Ainda tem a de Florianópolis, mas vai estar eu sozinha com a Thaís, então não conto muito. Mas foi a minha última apresentação como Encena, que foi a que mais me marcou, assim, que mais me pegou. Em outras isso é preparatória. Aí você organiza a preparatória é fechar com a altura do estômago, aí você une o cotovelo para trás, não podemos deixar cair o estômago. Sempre o cotovelo para trás. Aí a cadeia, primeira de terceira, primeira de preparatória, terceira de preparatória, terceira de quinta.